Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 a 29. Vamos ler, por favor? Irmã Guilhermina, diretamente de Mirador, no Maranhão, bem pertinho. Glória a Deus, abençoe. Todo aquele, pois, que escuta ou ouve, independente da sua versão, estas minhas palavras e as pratica, o assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, o compararei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Bem, irmãos, Jesus está concluindo um sermão da montanha, também um sermão chamado das bem-aventuranças, onde neste sermão Jesus falou das beatitudes, falou da lei, falou de profetas, falou sobre as esmolas, sobre o jejum, e agora ele vai concluir o sermão falando que não adianta ouvir e não praticar. Jesus inicia, melhor dizendo, conclui com esta linda história, que em algumas palavras, algumas traduções bíblicas, contam essa história como sendo uma parábola. O texto nos mostra que Jesus faz um paralelo entre duas escolhas, dois homens, duas escolhas, dois destinos diferentes. E com base nesse texto, a nossa reflexão dessa noite é: onde você está alicerçado? É uma pergunta. Onde você está alicerçado? Jesus nos mostra a ação de dois homens. O primeiro homem, o texto diz, o versículo de número 24: todo o que escuta as minhas palavras e as pratica. Existe muita pessoa imaginando que repetir verdades sem aprendê-las terá algum efeito. Não tem. Não adianta dar eco a verdades apenas repetindo-as sem o devido aprendizado. Não terá efeito nenhum. Irmão Neto, meu amigo, a gente não deve apenas repetir verdades. A gente precisa aprender verdades, viver verdades, praticar verdades, estar na verdade. O texto nos mostra que todo aquele que escuta a palavra de Deus, ele vai poder decidir. Depois de ouvir, depois de escutar, eu posso decidir. E o que é que eu vou decidir? Se eu pratico ou se eu não pratico. Se eu ponho em prática o que eu ouvi, ou não vai fazer diferença nenhuma. Sabe de uma coisa? Templos estão cheios de pessoas que escutam a palavra. Muitos templos estão cheios de pessoas querendo ouvir. Querem ouvir uma palavra de conforto, querem ouvir uma palavra de ânimo, querem ouvir uma palavra de compreensão, mas não querem pautar a sua vida no Evangelho. Querem ouvir que Deus as ama, e ama mesmo, mas não gostam da parte quando a palavra nos diz que Deus ama o pecador, e é verdade.
mas ele aborrece o pecado. Ouvir a palavra não implica em escolher que parte eu quero ouvir, porque há muita seleção em nossos dias. As pessoas querem selecionar o que vão dizer para não ofender os seus ofertantes e dizimistas, para não ofender pessoas que podem ser abençoadoras, com todas as aspas possíveis. Mas o Evangelho de Jesus nunca será um Evangelho que vai falar o que você quer ouvir. O Evangelho de Jesus vai trazer a verdade que vai transformar as nossas vidas. E transformação de vida pelo Evangelho de Jesus exige de mim que eu abandone o pecado. Não dá para habitar dentro de mim o pecado e Jesus. Você precisa escolher quem você quer habitando dentro de você: o Senhor Salvador Jesus Cristo ou o pecado. Não podemos, não conseguimos colocar dois moradores espirituais em um único corpo. Onde Jesus está, se o pecado entra, Jesus não permanece. Mas onde o pecado reina e há arrependimento, Jesus entra e o pecado sai, vai embora. E a pergunta desta reflexão é justamente essa: onde você está alicerçado? Jesus traz dois homens diferentes. O primeiro homem, o texto nos mostra que aquele que escuta e pratica, está no versículo 24, Jesus vai tornar semelhante ao homem prudente. Sabe qual é a palavra-chave nesse texto? Homem prudente. Pessoa prudente. Pessoas ouvem o Evangelho, pessoas prudentes praticam o Evangelho. Pessoas querem ouvir o Evangelho, pessoas prudentes vivem o Evangelho. Pessoas ouvintes querem ouvir aquela palavra. Ai, segunda-feira começou com tudo, parecendo mais um horóscopo, né? A tua segunda será abençoada. Digite amém. Amém. A tua terça-feira será profética. Compartilha com 3 pessoas. Quarta-feira tem bênção chegando aí. Cole em 5 grupos. Não existe simpatia, o Evangelho não precisa disso. Você não tem que colocar aquele olhozinho de e a pombinhazinha, não preciso. Não preciso botar a pombinha para dizer aqui, ó, não. Mas eu preciso viver um Evangelho de verdade, ele me protege onde eu estiver. Porque a Bíblia é quem diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao meu respeito, ao teu respeito. E quem tem um encontro com Jesus faz isso. Entende que ele chegou, pois ele vai mudar. E eu preciso. O Evangelho de Jesus é transformação. O Evangelho de Jesus é mudança. E ele disse: o homem prudente pratica. Por que pratica? É fácil praticar o Evangelho? É difícil. Você sabe por que eu não insisto para ninguém vir à frente, se entregar para Cristo? Falei hoje na escola bíblica dominical. Por que, pastor? Porque é difícil ser crente. É difícil andar na contramão do mundo. É difícil andar na contramão do mundo. O Evangelho não se encaixa em políticas públicas. O Evangelho não se encaixa em governos. O Evangelho não se encaixa em correntes partidárias. O Evangelho é simplesmente Evangelho. E eu não preciso viver o Evangelho e achar que esse Evangelho é responsável por problemas que o governo é responsável, que a nação é responsável. O Evangelho de Jesus, ele vem para salvar o pecador. Jesus, em Marcos 16:15, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não disse: sejam políticos partidários.
E está sendo tão complicado esses dias, que de um lado nós vemos extremismos, do outro, pior ainda. E as pessoas estão tentando casar evangelho, igreja com políticas. Não dá certo. A igreja, a noiva do Cordeiro, ela não é partidária. Púlpito não é lugar de eu dizer. Púlpito não é lugar de eu induzir qual política pública você tem que fazer, ou que partido você tem que se filiar. Púlpito é lugar de pregação da palavra de Deus. E vivemos dias tão difíceis que eu disse para Deus esses dias: Deus, se os maus são maioria, eu vou desistir. E eu vou cuidar só da minha família. Eu vou ser pastor só da minha casa. E Deus falou no meu coração. E quando eu cheguei, os irmãos louvaram um hino que Deus trouxe à minha memória. É por causa dele. Eu não estou aqui por causa de dinheiro, irmão. Não estou aqui por causa de pessoas. Não estou aqui com currais eleitorais. Eu decidi viver o evangelho e não foi ontem. Eu decidi viver o evangelho foi desde criança. É uma decisão que me acompanha. Quando eu entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, todos os outros não são verdades. E não adianta as pessoas em nossos dias dizerem que a verdade é um ativismo político. É mentira. Quando João fala de conhecereis a verdade, ele está falando de Jesus. E se você for falar isso, alguém vai te chamar de esquerdista. Aí do outro lado nós temos os extremismos. A religião é o ópio do povo. Temos que descaracterizar as famílias tradicionais e destruí-las. Você acha mesmo que os nossos dias vai ter algum lugar que eu como igreja vou chegar e vou me sentir situado, se a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Qualquer governo vai errar. Qualquer sistema governo não vai acertar 100%. Por quê? Governos humanos são falhos. Mas a palavra de Deus me diz: eu tenho que viver é para Cristo. Que caminho eu tenho que escolher Cristo? Que alicerce eu estou? Não é o alicerce da política. Não é o alicerce da teologia da prosperidade. Não é o alicerce da teologia liberal, que quer culpar a igreja de problemas sociais. Não é. Quando os diáconos foram instituídos, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Quando os gregos disseram assim: olha, as nossas viúvas estão sendo desprezadas. E estavam. Os apóstolos estavam desprezando as viúvas dos gregos. Por quê? Porque o judaísmo deles, a nação judaica para eles, estava sendo mais importante. Você tem noção do que eu estou te falando? Que os apóstolos erraram. E o que eles disseram? Pois vamos escolher homens para cuidar dessa função, porque não convém que nós façamos obra social e deixamos a palavra. Porque a igreja prega a palavra e prega o evangelho. A obra social vai acontecer naturalmente. O jejum vai acontecer naturalmente. Amar o próximo como a si mesmo vai acontecer naturalmente. Onde o evangelho chega, tudo vai ser transformado. De verdade. Sem mentiras e sem hipocrisias. Evangelho puro e simples. Que o mundo não quer ouvir. Abandone o pecado. Você acha que o mundo é amigo da igreja? Você acha que as pessoas estão achando ruim a igreja de Cristo dos nossos dias ser descaracterizada socialmente? Você não é inocente, irmão. A igreja do Senhor está cheia de inimigos de ambos os lados, políticos partidariamente falando. A gente vê um dizendo: bandido bom é bandido morto. Cara, rasga a tua Bíblia. Bandido bom é bandido morto. Foi o que Jesus fez quando ele estava sendo crucificado. Quando um dos salteadores estava ao lado, Jesus disse o quê? Hoje tu estarás comigo no paraíso. Evangelho não casa com politicagem. Esteja alicerçado na rocha, que é Jesus. Cuidado com personagens políticos dos nossos dias. Por quê, pastor? Porque eles são falhos. Referências pastorais, que eu tenho muitas, também podem falhar. Este que vos fala, que Deus me guarde, mas também posso falhar. Mas Jesus
não falha. Jesus não falha. Ele é a rocha. O homem prudente cavou e edificou a sua casa na rocha. É o que a Bíblia diz. O terreno na Palestina como um todo, apesar de Jesus estar no monte, ele está falando certamente da região ao redor do Mar da Galileia, que era onde existia água, por ser o lago, e areia. Uma terra não tão forte, não tão ideal para se construir. Aqui na igreja tem muitos irmãos engenheiros, os construtores. Vocês podem dar aula aqui no meu lugar. Os geólogos, arqueólogos, testemunham que para se chegar no terreno rochoso, na região de Israel, na região da Palestina, é preciso escavar 3 metros na região próximo ao Mar da Galileia. É preciso escavar 3 metros para se começar a chegar a um terreno que seja firme para se edificar alguma coisa. Se esse homem prudente, e esse na verdade, homem prudente, construiu a sua casa na rocha, foi sinal de que ele suou a sua camisa, pagou um preço, sofreu para escavar, para ter uma casa edificada, segura. O texto nos mostra que ele cava, que ele faz, obviamente. No versículo 25, caiu a chuva, correram rios. Principalmente agora, todos nós aqui de São Luís sabemos o que é isso. Estamos num período chuvoso. A gente passa num lugar ainda agora de carro, se chover, tem que pedir uma lancha, um ferryboat. Aí a gente sabe que tem a má educação das pessoas, joga lixo no chão, aí a água da chuva leva tudo, entope os bueiros, né? Toda cidade tem isso. Toda cidade, pelo menos as que eu vejo, né? Vai que tem alguma cidade de gente muito educada, que pode não acontecer, então não vou generalizar. Mas a boa parte das cidades, no período de chuva, acontecem as enchentes. Um lugar está seco, de repente vira rio. Era isso que Jesus estava falando. Construir sobre a rocha é difícil, dá trabalho, mas é o seguro. E quer que eu te diga uma coisa? As pessoas não querem ter trabalho. Elas querem vida fácil, construção fácil. Eu não estou falando de construção no sentido literal. Estou falando de projetos, eu estou falando de vidas. Estou falando de pai que não quer ter trabalho com seus filhos, quer terceirizar a educação. E é preciso, como pais e mães aqui presentes, nós escavarmos até a rocha e dar trabalho. Quanto mais você escavar no teu relacionamento, mais forte ele vai ficar. Uma certidão de casamento, ela não é um certificado de conclusão com sucesso. Ela é o passo inicial para uma vida conjugal. E se o casal não cavar até a rocha, dificilmente vai suportar o período das tempestades. Eu não sei se você não foi prudente, não edificou a sua casa sobre a rocha, não edificou o seu lar espiritual, a sua vida espiritual sobre a rocha. Eu não sei se você não cumpriu ou não está cumprindo com o seu papel. Me permitam conversar novamente com os varões. Se você não está cumprindo o seu papel de pai, para cuidar do seu lar e da sua casa. Se você não está cumprindo com o seu papel de mãe, para cuidar da sua casa e dos seus filhos. Se você não está cumprindo o seu papel de filho. Cada um de nós tem que cavar. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Não vai haver sucesso familiar se só a esposa cava na oração.
Se só o marido cava no congregar, cava na leitura da palavra, e o outro lado não corresponde. O sucesso espiritual de um cristão está em cavar na palavra, cavar na oração, cavar em momentos individuais com Deus. Isso tem a ver com o quê? Ouvir a palavra e praticar. Eu não sei se você está praticando. Quem sabe é você mesmo. E sabe qual é a melhor hora que você mostra para ti que você está praticando? Quando ninguém está perto, quando ninguém está vendo. É preciso cavar. Quando você vem para o culto, você está cavando. Quando você vem para a casa de Deus, talvez cansado, ou se foi passear, se foi para Panacoatira, que é bem aí. E mesmo assim você enfrentou todos os desafios e veio, você está cavando. Tudo o que a gente investe no começo, frutos serão colhidos posteriormente. Invista numa conversa sadia, para ter um namoro sadio, um noivado sadio, um casamento sadio. Invista em uma educação sadia nos teus filhos, para que eles possam viver todas as fases também de uma forma sadia. Dá trabalho demais, pastor, é mais fácil dar o celular. Cuidado. Porque uma geração pode se levantar que não vai escutar a palavra de Deus. Por quê? Porque estará entretida e ocupada em um universo diferente. E se você acha que eu estou querendo dizer que minhas filhas são melhores do que alguma outra criança, não são não. Nós enfrentamos a mesma guerra que os meus irmãos. Quem tem filho pequeno aqui, deixa eu ver. Todos nós estamos nessa mesma guerra. Lutando para que o filho não fique o dia todo na televisão, não fique o dia todo mexendo no celular. Uns outros que já têm filhos maiores não fiquem o dia todo jogando videogame, não fiquem o dia todo assistindo Netflix. Se deixar, irmão, o negócio é viciante. Não tem história. Por quê, pastor? Porque algumas pessoas falam de crianças, mas elas são adultos mais viciados do que as crianças. Os tempos são de que até pessoas da terceira idade estão passando mais tempo. Por quê? Começou com aquela coisa assim, a vovó dizia assim, meu filho, sai desse celular. Aí a vovó comprou um celular. Pois agora não é mais problema nenhum, pode todo mundo ficar o tempo todo. Porque passa a cegar, entende? Passa a não mais incomodar. Quando você passa a viver o mesmo erro, você acha que, eu tentei. Irmão, não é fácil. E os nossos filhos, parece que os menorzinhos agora, eles são melhores de argumento do que nós, os adultos. Se você tem sobrinho, sabe o que eu estou falando. Se você tem filho, sabe o que eu estou falando. Nós estamos adultos que a gente se cala, porque falta é argumento. Aí o que a gente não pode é desse argumento gritar, né? Porque faltou argumento, né? A gente não pode explodir, porque vai faltar argumento. Tem que cavar. Quando você vier explodir, cava mais um pouco. Por quê, pastor? Porque quando você investir em um lar que tem um clima bom, se os teus filhos forem criados em um clima residencial, familiar bom, a tendência dele imprimir isso para a família dele é muito grande. É muito grande. Como pastor, eu atendo pessoas de todos os tipos de experiências. E as que mais marcam é, um dia papai me disse, um dia a mamãe falou, e foi assim, assim. Um dia, só porque, tudo bem, né? Quando é criança a gente não sabe quanto vale um jarro do vizinho. Mas só porque quebrou o jarro, e eu não estou dizendo que é para você chegar na casa de ninguém, e você dizer para o teu filho, meu filho, quebra tudo que papai paga tudo. Aí isso é falta de educação, é outra história. Você ensina, se quebrar, a gente se vira. A gente ensina, não é? A gente não vai dizer, quebra tudo, minha filha. Não, não quebre não, que o papai não tem condição não. Se não cavar, não tem sucesso. Só tem sucesso quando cava. E cavar dá 3 metros para chegar nas pedras. Então, se é para construir na rocha, eu preciso ir abaixo delas. Nós estamos falando de 4 a 5 metros.
que o homem edificou a sua casa na rocha. Deus colocou uma pessoa no seu lado aí. Diga assim para ela: você está edificando a sua casa na rocha? Ou você está sem paciência? Ou você está irritada, santa? Ou você está irritado demais, meu irmão? Ou você está intolerante? Não adianta você ser tão amigo dos teus clientes e inimigo dos teus filhos. Não adianta você ser tão prestativo para o teu chefe e uma ignorância com a tua esposa. Não adianta você ser um amor com a tua professora e uma leoa com a sua mãe em casa, com o seu pai, com a sua avó. Eu não prego o evangelho para agradar ninguém, nem a mim mesmo. Vocês me conhecem. Pelo menos eu acho. O evangelho de Jesus me ajuda a ser uma pessoa melhor. Jesus salva a minha alma. Ele tem interesse na tua alma. Mas o evangelho, ele não vem só para me salvar. Ele vem para me melhorar. Então, minha irmã, antes de explodir com a sua avó, com o seu avô, com a sua mãe, com o seu pai, cava. Quando tu for brigar, tomara que o Espírito Santo te lembre. Vai pegar teu cavador. Você sabe o que é um cavador? Vai pegar teu cavador. Pega toda aquela tua raiva, né, irmã Gisele? Toda aquela ira. E desconta no buraco. Desconta no chão. Não desconta no teu filho. Não desconta na tua casa. Todos nós temos guerras. Mas a nossa maior injustiça é quando a gente quer descontar nos nossos filhos as nossas guerras que acontecem fora do nosso lar. Você está sentindo Deus? Eu estou. Eu estou cheio do Espírito Santo. Acredite no que eu estou te falando. Estou sentindo a presença de Deus aqui. A maior injustiça dos nossos dias é descontar a nossa ansiedade em nossos filhos, em nosso casamento. Tem gente que até está alicerçado na rocha, mas ele é que cria as tempestades para dentro da sua casa. Estava tão bom sem tempestade, mas prefere não vigiar. Porque não é só construir a casa, tem o reparo. Não é só construir sobre a rocha, tem a manutenção. Vai vir tempestade, te segura na tua cadeira, mas você não vai cair. Tua família não vai ser destruída. Tua vida vai ser preservada pelo Senhor. Não interessa, tempestades virão, descerão, rios correrão, aonde não se imaginava, ou até se imaginava, mas alguém decidiu se dedicar. A palavra-chave que eu quero te dar nessa noite é dedicação. Dedica a tua família, mesmo à distância, liga para tua mãe, liga para o teu pai. E para com esse negócio de dentro de casa, um mandar mensagem para o outro dentro de casa. Dentro de casa. Meu irmão, o negócio está tão remoto que daqui a pouco os irmãos vão estar dentro do lado da cama um do outro, mandando mensagem um para o outro. Traz aí uma água para mim. Aí a irmã responde: vai buscar. E traz para mim também. Lá em casa minha esposa tem esse negócio de água. Toda vez tem que... Ô, minha sogra está aqui. Ô, Glória. Ah, rapaz, ainda tem a sogra. Ah, meus irmãos, ainda tem a sogra. A sogra é uma benção, irmão. Quando ela tem a palavra, ela é uma benção. E é uma benção mesmo. Glória a Deus. 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre. Não perca seu tempo. E não as cumpre. O compararei ao homem insensato. O primeiro era prudente. O segundo é? Você acha que o insensato vai construir na rocha? Não fica querendo transformar o insensato em prudente.
O insensato sempre será insensato. O prudente sempre será prudente. Por mais que falhe, porque é normal falhar, irmão. É normal falhar. Mas o prudente terá a prudência de reconhecer seu erro. O tolo, por mais que ele finja ser prudente, porque foi o que Jesus prega no Sermão do Monte, os frutos desta pessoa mostrarão quem de fato ela é. Não adianta eu postar para você dizer assim: sou um pastor que amo vidas, e quem está ao meu lado, e a minha vida, e os meus frutos não condizerem com isso. E eu não estou dizendo que com isso a gente tem que ficar postando tudo. Não. A gente pode até postar muito, mas não pode postar tudo. Poste muito, mas não poste tudo. Todos os irmãos da igreja aí que são influenciários digitais e youtubers, eu falo. Eu chamo particular e falo. Eu oriento. Minha função pastoral. Minha função. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Tem gente que diz: ô pastor, é verdade, é humilde. Mas tem gente que diz: ô pastor, nada a ver. Tá. Aí eu não falo mais. Mas eu fiz a minha parte. Não é assim? É desse jeito. Inclusive sobre obra social de igreja, eu mesmo. A gente faz aqui algumas coisas. Eu não falo nem para os obreiros que a gente faz. Eu disse hoje na EBD. Minha esposa está sabendo agora. Tem coisas que a gente faz na obra social que eu não falo nem para a irmã que coordena. A Assembleia de Deus me ensinou assim. A Assembleia de Deus faz obra social silenciosa. A gente não posta. A gente não fala. Mas isso não quer dizer que a gente não está fazendo, irmão. E eu nem quero que nenhum irmão daquela igreja vá falar no grupo que já foi. Não é para falar não. Por quê? A Bíblia diz que o que faz a tua mão direita não sabe a tua esquerda. Mas a gente vive tempo onde as pessoas têm que fazer uma selfie com a cesta básica para alguém. Tem que ter a mídia. Eu não estou falando políticos, irmão. Quem tem mandatos, que se vire e que preste conta deles. Que a sociedade quer saber. E está certo. Mas quando a Bíblia fala para mim como cristão, eu não preciso. E nem vou. Consultas médicas. Essa igreja aqui já teve mês da gente abençoar quase 3 mil reais só de consultas médicas. Alguma vez os irmãos me viram postando isso no grupo? Para que eu vou postar? Que vanglória eu vou querer? Que curtidas? Que comentários? A gente não precisa disso. A obra de Deus, o reino de Deus, ele é abençoador. O evangelho de Jesus traz o camarada todo espiritualmente detonado. Aí às vezes a gente parece assim: irmão, está desempregado? Estou. Me mostra o teu currículo. Aí o irmão mostra. Irmão, está difícil arranjar um emprego assim. Procure um curso tal. A congregação vai pagar para você. E assim já fizemos. Para a glória de Deus. Não precisamos postar. Nós estamos alicerçados na rocha, não é na areia. Meu irmão, sabe por que o povo quer saber da areia? Porque dá para cavar até com a mão. Não precisa investir. Não precisa comprar material específico para cavar na areia. Porque não quer investir tempo com a família. Só quer saber de amigos. Só quer saber de colega, de patota. Não tem tempo para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe. Tem tempo para todo mundo. Mas não tem para a sua casa. Mas não tem para Deus. Você está edificando na areia. Cuidado. Não estou dizendo para não ter amigos, tá, irmãos? Não estou dizendo para as irmãs não terem suas amigas, pelo amor de Deus. Saia com as suas colegas. E às vezes as irmãs dizem: vamos sair as meninas. Quando você olha as meninas, tem umas meninas aí que já têm uma idade diferente dos conceitos que eu tinha de meninas. As meninas, as bichinhas, né? Cuidado. A areia é convidativa. Mas não esqueça que ela pode ser malvediça. Vem que eu sou facinho, facinho. Aí o camarada vai lá e cava. E some. Some a santidade, a espiritualidade, o amor verdadeiro.
a compreensão. Tome cuidado. Cavar na areia é mais fácil, mas também na tempestade vai cair. Observe que veio chuva, veio rios para ambas as casas. E observem que Jesus está falando das duas escolhas, mas os dois homens estão construindo no mesmo tipo de solo. A diferença é que um quis ir mais fundo, o outro quis a superfície. O teu relacionamento com Deus, quanto mais fundo você for, mais forte você estará para resistir o tempo ruim. Quanto mais você investir no teu relacionamento espiritual com o Senhor, quanto mais profundo você for, você vai perceber, não é você forte, Deus te faz ficar forte. Deus te dá resistência. Deus te dará a força necessária. Não é você, é Deus. Mas há quem queira se relacionar com Deus só na areia. Só um cutinho, tá bom. Passa semana sem pegar a Bíblia. Passa semana sem orar. Passa semanas sem falar com Deus. Semanas. Eu não estou falando de uma realidade da congregação, graças a Deus por isso. Mas em muitos lugares, as pessoas estão semanas sem ir a uma escola bíblica dominical. Como não esperar uma geração que não conhece a Bíblia, se eles não estudam a palavra, se eles não conhecem? Irão acreditar em todo vento de doutrina, em todo tipo de heresia, está na Bíblia. Porque querem a areia. Cavar, irmão, para achar a Bíblia, para estudar como a gente faz na EBD, para estudar como a gente faz no culto de estudo. Quando acontece de eu não estar, o irmão Rocha pode estar, os irmãos aqui são testemunhas. E o estudo aqui na casa de Deus é um estudo bíblico para alimentar. Eu sei que alguns irmãos não podem em função de trabalho, não estou falando das exceções. Mas o que esperar de uma igreja que não participa de um culto de estudo? De que não vai à escola bíblica dominical, de que não estuda a palavra, de que não ora, de que não lê a Bíblia? O que esperar? Está alicerçada? Pessoas assim estão alicerçadas na areia. Na primeira tempestade vai cair. E diz a Bíblia, grande foi a sua ruína. Além da ruína, a vergonha. Porque as pessoas vão dizer, a casa caiu. Aí um vai dizer assim, mas também estava na cara, né? Construiu na areia. Aí o outro vai dar a opinião, não, se tivesse ido por aqui, fique com a palavra. Cumpra a palavra. Escute a palavra. Pratique a palavra. Pastor não é fiscal de crente. Eu não ando bisbilhotando ninguém. Difícil algum irmão dizer assim, pastor, olha os meus stories, porque eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu gosto de pregar a palavra de Deus e jamais alguém pensasse, ixi, ele está pregando para mim. Irmão, no dia que eu olhar é porque eu estou muito folgado, mas muito folgado mesmo. E eu não gosto. Sou tranquilo lá, posto o que tiver que postar. Nós estamos encerrando o trabalho, Senhor. Fique de pé, por favor. Onde você está alicerçado? Nós vamos encerrar com louvor. Onde você está alicerçado? Qual é o teu alicerce? Quais escolhas você tem feito? E eu pergunto, alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Jesus?